Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui novamente para a nossa segunda aula desse módulo, né? Nós estamos falando do tópico ou tema, né? Conjuntos numéricos. E hoje, nessa segunda aula, nós vamos considerar agora um novo conjunto. Para alguns de vocês é novidade, para outros não, né? Que conjunto é esse? São os números inteiros. Conjunto dos números inteiros. Certo? Bem, os livros didáticos, em geral, eles representam o conjunto dos números inteiros pela letra Z, certo? O Zzinho é assim um tanto diferente, mas é assim a representação. Esse é o conjunto dos números inteiros. E você vai perceber que assim como os números naturais, o conjunto dos números inteiros, eles englobam uma grande quantidade de números. Posteriormente a gente vai colocar alguns deles, tá bom? Mas para vocês entenderem bem o conceito de números inteiros, eu convido vocês a dar atenção a esses dois termômetros. Olhem bem para esses termômetros. Na sua opinião, qual é a temperatura mais alta? Aqui nesse ponto está cerca de 2 graus Celsius, tá? Aqui, ó. Aqui é 2 graus Celsius. Nesse termômetro nós temos cerca de 18 graus Celsius, né? Aproximadamente. Porque o 20 está aqui embaixo, ó, né? Temos 18 graus Celsius aproximadamente. E aí? Qual das temperaturas é a mais elevada? Qual é a maior? Dá um tempinho aí para vocês pensarem. Bem, se você disse que a temperatura maior, essa aqui é menos, tá? Desculpe. Você disse que é menos 18, no caso, você errou. Essa aqui é a temperatura menor. E essa aqui é a temperatura maior. Só lembrando também que aqui é menos, tá, pessoal? Desculpem, tá? Que é menos, certo? Aí talvez você se questione, mas como? Onde é que 18 é menor do que 2? É uma novidade dos números inteiros, né? É estranha, mas é assim que acontece, certo? Bem, a gente vai analisar por quê. Se você perceber aqui, ó, nós temos, né, a origem da contagem das temperaturas, nós temos o zero, é o 0 graus Celsius. Se você perceber, olha, tudo que está aqui em cima, a partir de zero, tudo para cima, né, é a temperatura que nós chamamos de positivo, tá? Embora a gente não colocou aqui, mas a gente pode colocar aqui, ó, existe um maisinho aqui, ó, para indicar o valor da temperatura. Zero não é nem mais nem menos, tá? E tudo que está abaixo de zero é contado como menos, né? É por isso que aqui é menos 2 e aqui é menos 18. E só lembrando, pessoal, que abaixo de zero, essas temperaturas elas são consideradas como negativa, né? Aqui acontece o mesmo. Entenderam? Agora veja só. A temperatura desse ponto descendo, ela vai diminuindo. 20, aliás, 30, 20, 10, 0, menos 10. Se você perceber, nós estamos numa ordem decrescente aqui, ó. A ordem crescente seria o inverso, tá? Seria essa ordem aqui, ó. Né? Se você partisse daqui para cima, é a ordem crescente. Então isso quer dizer que quanto mais vai se distanciando do zero, quanto mais longe do zero tiver aqui a temperatura, vamos supor que nós tivéssemos aqui menos 30 graus Celsius. A temperatura estaria mais baixa do que menos 18. E assim por diante. É uma coisa estranha para vocês, é algo novo, mas é assim que acontece. Uma outra situação do dia a dia em que nós podemos perceber a aplicação
dos números inteiros é nas movimentações bancárias, né? Por exemplo, se você pegar um extrato bancário, você vai perceber que nesse extrato bancário, em algumas situações, você vai ter uma linhazinha chamada de saldo. Eu vou colocar dois aqui para vocês entenderem, tá? Saldo. Às vezes o seu saldo ele é positivo, né? Ou seja, seu saldo, por exemplo, vou colocar aqui um saldo de R$100, por exemplo, né? Ou às vezes o seu saldo é negativo, R$50. Na prática, o que isso quer dizer? Aqui, o banco está lhe devendo. Ou seja, você tem dinheiro no banco, né? Ou seja, ele está devendo esse valor seu, como se tivesse tomado emprestado de você. E nesse caso aqui, é você que está devendo ao banco. Ou seja, você tem uma dívida de R$50. Agora, vamos supor que você tivesse uma dívida de R$150. Qual seria a menor dívida? Ou seja, qual seria a sua menor dívida? Seria aqui, né? Seria no caso 50. Nesse caso aqui, o que é que tem mais valor para você? O que é mais importante para você? É ter uma dívida de 50 ou ter uma dívida de 150? É óbvio que ter uma dívida de 50 é mais vantajoso. Porque ao contrário, se você tiver aqui R$150, seria mais vantajoso do que você ter R$100. Aqui é o contrário, né? É mais vantajoso você ter uma dívida menor, né? Basicamente, é nesse contexto que os números inteiros eles são realmente aplicados, né? Agora tem um detalhe aqui, olha. Então, o conjunto dos números inteiros, por que inteiros? Porque são números que não são fracionários, não são números quebrados, né? Aí dá para entender o significado da palavra inteiro, né? Então, aqui dentro, nós podemos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Não vamos esquecer de colocar o zero não, tá? Aí vocês assim, olha, mas eu já vi isso. Você já viu na aula anterior. Esses aqui são os números naturais, tá bom? Esse aqui é o chamado número natural. Ou seja, o que é o conjunto dos números inteiros? No conjunto dos números inteiros você tem todos os números naturais, que são infinitos, mas também você tem os inteiros negativos. Aqui você tem menos 2, menos 3, menos 10, menos 1000 e é um conjunto também infinito. Agora tem um detalhe, sabe qual o detalhe? Sabe qual o detalhe? Eu vou escrever aqui uma reta, depois a gente vai retomar numa próxima aula, tá? O detalhe é esse aqui, ó. Olha só. Enquanto que nos números naturais nós tínhamos, né? Nós tínhamos, por exemplo, vou colocar aqui, né? Aqui são os números naturais, aqui são os números inteiros, certo? Enquanto que aqui nós tínhamos 0, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, não existe número menor, né? Já nos números inteiros, nós temos os números naturais, como eu falei para vocês, estão dentro do conjunto dos números inteiros, mas além desses, né, nós temos também números que são menores que zero. Você vai ter aqui o menos 1, menos 2 e assim por diante. Entenderam? Então, olha, nós temos aqui o conjunto dos números inteiros, que são os números naturais, estão dentro deles, mas também temos os inteiros negativos. Então, por enquanto, essa é mais uma aula que nós tivemos. Nós vamos retomar posteriormente numa terceira aula, dando consideração um pouco mais a respeito desse assunto que é importante. Para alguns é novo, mas vocês vão perceber que é interessante.